Sim, sim. Agora, Fábio, a gente falou aqui, né, sobre viés Uhum. e, obviamente, que a máquina, a inteligência Uhum. artificial, ela vai responder de acordo com aquilo que ela foi É. Pré-treinada. pré-treinada, né? Ela vai lhe dar uma resposta de Uhum. acordo com o que ela acumulou ali de bagagem, de Sim, sim. valores que lhes foram passados. Uhum. Como é que a gente lida com isso? Eu falo como identificar. Por que que eu estou colocando isso? Porque antes da inteligência artificial, você ia pesquisar um assunto no Google, o Google, você digitava lá o assunto, o Google te dá uma gama É. de respostas, assim, ele te dá uma gama de fontes, né, de vários sites, de várias pessoas que escreveram Que sobre você aquele poderia ir lá tema, e acessar. você vai lá, acessa, você faz comparativo, Uhum. inclusive, entre uma opinião e outra opinião, então você percebe que o Google te dá uma gama de Aham. respostas que ele te direciona para as fontes. Aham. Então você tem ali várias fontes, como na área do direito, você tem Jus do Uhum. Brasil, você tem outras fontes também, e Aham. os próprios sites dos tribunais, onde você pesquisa. Então o Google te dá exatamente as fontes para você fazer uma análise analítica. Então Uhum. essa análise quem faz é o ser humano. O ser Aham. humano vai lá, filtra e faz a análise dele, tira as Uhum. conclusões dele, mas com base em um material farto. Uhum. Hoje as pessoas usam inteligência artificial também como substituto do Google. É. Ao invés de pesquisar no Google, as pessoas pesquisam É. diretamente na IA. E é claro que a IA vai dar a resposta que ela tem, ela dá uma resposta única. É, que não Então, necessariamente existe uma questão que a gente chama de alucinação da IA, isso, né? Que a depender, ela pode criar, principalmente com a IA generativa, que ela tem a capacidade de criação, ela pode alucinar, ou seja, o que seria essa alucinação? Ela criar uma resposta, vou dar um exemplo aqui da área jurídica, é dele criar um determinado acórdão, e ou cria, dizer que tem uma súmula e vinculante cria. de XYZ, e cria um número, e diz a data, e diz características, Exatamente. e que se você for pesquisar isso, na vida real ela não Não existe. existe. Então, isso é um elemento, e que já temos alguns casos aí na mídia de Que foram alguns divulgados na desavidados. internet, inclusive casos emblemáticos na internet aí que foram divulgados. Isso aqui não existe no mundo real. Então, isso é uma característica da alucinação, né? Exatamente. De uma IA, pela capacidade de criação que ela tem. Mas nós hoje vamos enfrentar um novo problema, que é o envenenamento da IA. Né? Como é que isso ocorre, Fábio? Esse envenenamento de dados, ele pode ocorrer durante a fase de pré-treinamento. O que é um envenenamento? Envenenamento é você colocar um vírus na base de dados ou no programa que vai estar sendo utilizado para treinar a IA. Sim. Então, aquele vírus de computador que a gente conhecia que travava a máquina, aquele que deixava a máquina lenta, que a gente tinha que formatar. Caramba, aquilo é de matar, e né? que mandava e-mail, disparava e-mail para todo mundo. E os vírus mais modernos, né, que a gente chama de Ranchway, que ele consegue bloquear a máquina e sequestrar os dados sem precisar necessariamente ele se apropria do computador, do servidor, os Ranchways, e pede um resgate, né? Isso é muito comum nos últimos anos. Eles começam a ficar cada vez, os ataques são mais sutis. Eles são ataques subjetivos, eles vão atacar o tipo de resposta. Então, você pode estar recebendo uma indicação de compra, recebendo uma indicação de venda, ou uma indicação ideológica, com uma IA que pode estar envenenada. Sim. Ou seja, eu não tenho como medir isso, a não ser, você tem técnicas que você utiliza de análise de confronto de algoritmos, você tem algumas técnicas, mas esse ataque ele está ficando cada vez mais sutil. E essa sutileza, aí você entra no campo da cibersegurança. Para garantir que esse envenenamento não ocorra, porque a IA, o que é que diferencia a IA das outras tecnologias de uso geral, como energia elétrica, máquina a vapor,
o próprio computador, é a capacidade que ela tem de influenciar pessoas. Verdade. Então, quando eu somo uma capacidade de influenciar pessoas criando um viés através de um envenenamento da inteligência artificial, que é você introduzir um código malicioso para que ele direcione respostas, eu começo a criar algo realmente perigoso, né? Então, recentemente eu discuti isso num congresso em São Paulo de cibersegurança, e essa é uma preocupação geral. E uma coisa é certa, nós vamos precisar de profissionais na área computacional que entendam no comportamento humano. Eu tenho batido isso em algumas palestras que eu tenho feito. Nós vamos precisar de psicólogos, nós vamos precisar de especialistas em seres humanos, né, no comportamento humano, na forma do ser humano, que ele entender o pensamento humano, para a gente entender o pensamento que aquela IA está tendo. Porque a área computacional por si só, ela se esgota nos seus mecanismos de controle. Mas as equipes multidisciplinares, elas vão ter que estar vigiando isso. Então, a especialização no comportamento humano, apesar da gente estar indo para um mundo exponencial de automação, de produtividade, eu tenho visto que a especialidade no comportamento humano, ela vai ser cada vez mais necessária, justamente para fazer frente a isso que está acontecendo. A gente vai ter que entender o que está acontecendo. Então, essa percepção, ela é muito assim, latente da necessidade de profissionais que saibam interpretar o que uma máquina está dizendo, se ela realmente está se apresentando como um ser humano ou não. Mas sabe o que vai acontecer, Fábio? E já está acontecendo? É o seguinte, hoje as pessoas vão substituir o psicólogo pela inteligência artificial. Ao invés de se consultar com o psicólogo, ela vai se consultar com a inteligência artificial. Hoje, muita gente, ao invés de ir ao nutricionista, pede que a inteligência artificial prescreva para ela uma dieta, né? Monte para ela um cardápio de dieta e a inteligência artificial vai lá e faz para ela. Então, você percebe que, de modo geral, as pessoas estão usando já a inteligência artificial como substituto de profissionais. Ao invés de ir ao médico, alguém está lá com um sintoma tal, digita na inteligência artificial que está com sintoma tal, descreve o sintoma e pergunta para a inteligência artificial o que é. A inteligência artificial vai dizer o que é. Daqui a pouco ela vai dizer qual é o tratamento para isso. E a inteligência artificial vai responder. Veja a importância da questão ética em relação a isso. Né? É o que a gente chama, e eu trato até isso também no livro, a importância de criar uma rede de proteção ética. O que é essa rede de proteção? É parar de discutir a compliance ética somente nos escritórios das organizações, né? Nas assessorias jurídicas das corporações, e tem que levar isso para a ponta. Para onde está nascendo o projeto, para onde tem a necessidade. E isso são algumas experiências que já sendo desenvolvidas por empresas de base tecnológica que deram muito certo, que é justamente você criar uma rede de defesa, você levar o conceito de ética para quem está nascendo ali o projeto, que está no nascimento do projeto. Porque muitas vezes, se você não entende do que é a ética dentro da inteligência artificial, você está desenvolvendo um trabalho que, depois que ele está pronto, que vai para a área de compliance, o cara diz, não, você não pode usar isso aqui, porque isso fere a ética. Sim. E você já percorreu um tempo, já consumiu o recurso. Então, nós precisamos levar o conceito de ética na parte, conceitos de governança, quais são as políticas, o que pode, o que não pode, os riscos, estratégia, para a ponta. Parar de discutir isso somente numa determinada faixa das organizações e levar isso também para a ponta. Mas, de qualquer sorte, Fábio, a gente percebe que quanta mudança na nossa sociedade, quanta inovação, e agora é uma inovação por dia. A cada dia surge uma nova aplicação, uma nova inteligência artificial, um uso diferente. Então, a velocidade hoje é absurda de alterações e de mudanças. As indústrias, elas têm utilizado cada vez mais a inteligência artificial em seu benefício. Os estudantes nas escolas, isso
como a gente falou, pode ser para o bem ou para o mal, Sim. porque os estudantes nas escolas hoje e nas universidades, eles usam inteligência artificial para produzir trabalhos. Sim. E às vezes até delegam o trabalho inteiro para a Entendo. inteligência artificial. Sim. Não querem ter trabalho. Isso pode gerar também um atraso na inteligência humana. Isso pode gerar uma preguiça mental. Né? Isso pode gerar uma obesidade mental por falta de exercício do cérebro. Então, isso é um ponto também de preocupação. Mas, de todo modo, a inteligência artificial ela é muito útil para a humanidade, isso não resta dúvida, é uma grande conquista, um grande avanço.